Lula na Arábia Saudita. Ô César Calejão, tô vendo a cobertura aqui do Lula na Arábia Saudita. E é muito engraçado porque durante o período Bolsonaro, as pessoas utilizavam o termo príncipe saudita para se referir ao Bin Salman. Agora não. Agora que o Lula está por lá, estão usando o termo ditador saudita, que eu nem discordo. Mas que poderia ter sido empregado quando o Bolsonaro ia para lá. E agora com essa visita do Lula, que vai trazer investimentos para cá, para a Embraer, o Lula tem que tomar um cuidado, eu acredito. Porque se ele recebeu ali tâmaras do príncipe, se recebeu algum presente, ele tem que dar uma olhada bem na sacola para ver se ele não enfiou um Felipe Patek lá dentro, um Rolex, um conjunto de joias para Janja. Cavalinho de ouro. Cavalinho de ouro. Porque pelas explicações do mito, né, parece que ele enfiava assim, né, os presentes no meio da bolsa do Bolsonaro e ele nem percebia quando chegava aqui no Brasil. Nossa, olha, um relógio de 800 mil reais? Que coincidência. Bom, vou ficar para mim. Vou pedir para o Mauro Cid vender lá nos Estados Unidos. Tem que tomar cuidado, viu, Lula? Quando voltar, dá uma olhada antes de sair do país para que a sua bolsa não seja pega com esse tipo de joia ou com esses relógios caríssimos. Mas tem tratado aí, né? A pessoa tem tratado de uma maneira como se o Lula estivesse indo para lá para fazer acenos a ditaduras, quando na verdade ele está apenas cumprindo mais uma agenda normal, diplomática, que faz parte aí, né, da história do Brasil, tanto com Bolsonaro, tanto com Temer, Dilma ou Lula. Tem muita coisa aí em jogo, principalmente porque existe um modelo de reformulação da própria governança global, né, Maldonado? Agora, não esqueçamos que o saudita é complicadíssimo, né, mano? O cara esquartejou o Jamal Khashoggi dentro de uma embaixada, ao que tudo indica, rolando música clássica, mano. Então, assim, tipo, e os caras picando o cara vivo. Então, complicadíssimo esse tipo de coisa. Agora, os sauditas são os únicos que fazem esse tipo de coisa? Não. Então eu vejo análises, por exemplo, dizendo, é um absurdo que o Lula aperte a mão do saudita. Bom, todos os outros presidentes também apertaram e o Lula também aperta, e assim como o resto do mundo, a mão de presidentes estadunidenses, entende, mano? E os Estados Unidos é um regime que passa o sarrafo em geral. Trocando por miúdos aqui, ninguém condena os estadunidenses como terroristas ou como ditadores, e os caras vêm invadindo, matando, saqueando, pilhando ad eterno. Então, é complicado. Agora, não dá para esquecer que tem esse tipo de coisa, que o Bin Salman é um cara extremamente autoritário e que pesa contra ele acusações gravíssimas dessa. Essa altura não é nem acusação, né? Isso aí já está comprovado que o regime saudita fez mesmo e tal. Isso dito, para não dizer que, mas quando é o Lula, vocês não criticam. Não, tem que criticar também, porque é um regime extremamente autoritário. Agora. Como eu disse, né? Até acho o mais correto usar o termo ditador ao se referir a ele, mas que se usasse também em todos os momentos, em todas as visitas que foram feitas anteriormente. E também, viu, Maldonado, você sabe o que é complicado, mano, desse jogo semântico aí? É que a gente vai usar ditador para se referir ao Biden? Não vai. A gente vai usar ditador para se referir a qualquer. Ao Netanyahu? O cara está promovendo genocídio, entende? Então tem uma disposição semântica hoje que aponta para o seguinte: ditador e terrorista são termos usados para quem se opõe aos interesses do Ocidente. E quando eu digo Ocidente, o Brasil não está nessa equação. É a firma The West. Entende o que eu estou te dizendo? Sim. Essa firma aí, Estados Unidos, Europa Ocidental, Austrália, Nova Zelândia, Japão, Coreia do Sul. Isso aí é o The West. Essa grande empresa global, vamos dizer assim, transnacional. Quem contraria os interesses dessa galera é terrorista, mano. É ditador. O restante pode passar o sarrafo geral que não pega nada.
que é sempre, não, mas veja bem, é em nome da democracia e esse tipo de coisa. Então é complicado, mano, esse tipo de avaliação que a galera a la Globo News faz, porque segue, sobretudo, os interesses do Ocidente comandado pelos Estados Unidos. Agora, no âmbito pragmático, o Lula fortaleceu a relação bilateral, trouxe investimentos fortes, principalmente para o PAC e para algumas outras searas no qual os sauditas têm muita grana, e tem um novo modelo de sociabilidade sendo determinado no mundo em termos de governança, que passa pelo sul global. Não tem como, cara. Você não tem como ignorar. Ah, mas eu não gosto da cultura árabe. Eu tenho altas críticas, Maldonado. Altas críticas. E eu sou libanês, eu tenho ascendência libanesa, tá? Só falando, tô falando de orelha e tô criticando a cultura alheia. Meu pai era árabe. Então, meu nome é César Antônio Calejão Ibrahim, cara. Eu tenho árabe no meu sangue, entendeu? E eu tenho altas críticas à cultura árabe. Agora, eu também tenho altas críticas à cultura dos espanhóis, por exemplo. Eu odeio a tourada. Eu tenho altas críticas à cultura estadunidense. Eu odeio guerra. Eu tenho altas críticas à cultura mexicana. Eu odeio pimenta no sorvete. Você entende, mano? Mas daí a achar que, bom, mas porque você tem críticas, você vai cercear uma relação bilateral no jogo geopolítico mais amplo, isso é loucura. Então, tá aí, eu acho que é mais uma investida do Lula nesse sentido de reforçar os elos entre o sul global, porque ele entende, o Lula é uma figura extremamente hábil e capaz, ele entende o modelo de transição no qual o mundo tá passando nesse momento, e ele vai negociar com quem quer que seja. Ele não vai deixar de negociar com o Ocidente, mas ele vai intensificar as negociações com o Sul Global também, que é algo, por exemplo, que o bolsonarismo e a própria direita liberal, viu, Maldonado? Não só o bolsonarismo, a própria direita liberal não gostam de fazer, porque eles beijam a mão do Ocidente como sendo, assim, deuses que devem ser respeitados antes de todas as coisas. E o jogo não é assim. E a contrapartida também nunca vem. Tem isso. Há uma eterna expectativa dessa contrapartida vir e ela não vem. No entanto, assim, é óbvio, né, que nós estamos aqui confirmando que existe esse viés, esse caráter ditatorial por parte da Arábia Saudita, mas eu acho muito fraca esse tipo de análise que foi feita na Globo News, por exemplo, porque nós temos aí uma tentativa, né, uma tentativa de aproximação para fazer negócios. Aí você vê uma análise em que parece que o Lula estava ali fazendo deferência, não é deferência, é uma visita diplomática, é uma agenda diplomática. Você não vai chegar lá e falar pro Bin Salman, vem cá, porra, tu é um escroto do caralho, hein? Mandando matar jornalista pra porra aí, hein, velho? Toma no teu cu, hein, ô Bin Salman? Caralho, carniceiro da porra, velho. Olha as ideias lá, olha lá. Se liga, Rodrigo Pacheco, mó carniceiro esse maluco aqui. Fica aí com essas roupinhas brancas, pensando que a gente tá caindo nos caô dele, que ele é da paz, usa branco. É nada, mano. Eu vou li os bagulhos lá no Le Monde, que é do arco da velha, o negócio do cara aqui. Dá, né? Porra, sério, sim. Não é questão de deferência, faz parte da diplomacia o cara chegar lá, ele cumprimenta, né, educado, faz negócios e volta, sabe? Eu acho bastante rebaixada esse tipo de crítica aqui que foi feita na Globo News, a gente vai ver agora. Aí muitos vão dizer, mas tem que ser pragmático, a questão econômica é importante. A Arábia Saudita representa 0,8% das exportações brasileiras. Ah, mas os sauditas vão fazer investimentos no Brasil. Em 26 de outubro de 2019, o Fundo de Investimentos da Arábia Saudita anunciou 10 bilhões de dólares de investimento no Brasil. Até hoje, quanto chegou desses 10 bilhões de dólares? Zero. Então, se os sauditas hoje prometerem que vão investir no Brasil, vamos ver. Mas aí, não é de se questionar a incompetência do governo Bolsonaro? O que você acha? Eu não entendi qual que é o ponto do raciocínio desse mano. O que ele está sugerindo, então? Então, também não entendi. Eu acho rebaixado o raciocínio.
Porque assim, então, ok, se eu for seguir essa linha de raciocínio, eu volto ao que eu estava colocando anteriormente. Então, vamos considerar, por exemplo, que o regime estadunidense matou 4,5 milhões de seres humanos nos últimos 20 anos e não vamos nos relacionar com eles. Vamos considerar, por exemplo, que a China, por exemplo, tem um regime diferente do nosso, que de muitas maneiras pode ser entendido como um regime autoritário, e não vamos nos relacionar com os chineses? Não vamos nos relacionar com ninguém. Ou a gente vai beijar a mão do Ocidente, que é isso que a Globo News quer, e vamos dizer, não, a gente só vai se relacionar com democracias liberais ocidentais, porque essas são as formas de governo que permitem a liberdade dos seus respectivos cidadãos. Não, né, cara? Pô, é óbvio que você pode ter crítica com quem quer que seja. Os Estados Unidos têm os seus problemas, a China tem os seus problemas, a Rússia tem os seus problemas, a Arábia Saudita tem os seus problemas. Agora, é óbvio que cabe sim ser pragmático, é por isso que ele já começou fazendo esse disclaimer na fala dele. O jogo da política, da geopolítica global é isso, Maldonado. Não tem. Você não pode pragmatismo mesmo. Total, mano. Total. Cara, e eu não tenho lá grande lugar de fala para comentar ou criticar a voz de ninguém, mas caralho, essa voz eu tenho. Eu nunca tinha ouvido esse mano falar, porque eu não costumo assistir mesmo a Globo News, não é ceninha, não é jogo de cena meu, mas eu nunca tinha ouvido a voz desse cara. Vamos ver se efetivamente esse investimento virá. E eu lembro que Bolsonaro se encontrou com o Bin Salman, eu lembro das críticas rodando e não estou vendo ninguém... E hoje as críticas não estão. Exatamente. O presidente Bolsonaro foi muito criticado naquela altura e com correção, e agora as críticas também precisam ser feitas em relação a essa visita. É a deferência que o Brasil precisa fazer nesse momento? A uma monarquia absolutista do Oriente Médio, a uma ditadura que não é importante do ponto de vista econômico, que não entregou os investimentos que prometeu em 2019, que não é relevante para o comércio exterior brasileiro, que é responsável por extração de petróleo e tem interesse na área de petróleo dentro de um contexto de COP. Essa é a nossa prioridade de política externa agora. Eu acho que esses questionamentos merecem ser feitos e colocados. Não, a nossa prioridade é ficar babando o ovo do tio Sam ad eternum, que é o que vocês querem fazer. Agora, mano, veja, só para rapidinho. A crítica ao Bolsonaro é que ele disse explicitamente que eu tenho afinidades pessoais com o Bin Salman. Ele disse isso. Isso transcende a dimensão do pragmatismo e envia um símbolo inequívoco de que o presidente brasileiro está alinhado em termos ideológicos com alguém que manda esquartejar jornalista ouvindo música clássica. Isso é outra coisa. Fechar negócios numa mesa redonda de negócios de forma pragmática, para acelerar a projeto de aceleração, de plano econômico, é absolutamente outra coisa. Então, o que é complicadíssimo é a Globo News simplifica a análise para poder te dizer o seguinte: não, veja, enquanto o país ocidental, civilizado, cheirosinho que somos, a gente tem que continuar beijando a mão dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. Ah, não, monarquia absolutista do Oriente Médio, país comunista, sul global, ou esse tipo de coisa, não, sabe? Nós somos europeus, é isso, na cabeça dessa galera a lá Globo News. Isso é lamentável, né, mano? Não, lamentável e a análise totalmente rebaixada, né? Totalmente rebaixada, para ignorar a importância dessa visita aí. E a importância da visita não tem, de forma alguma, o objetivo de esconder tudo que o Bin Salman já fez, uma pessoa problemática, um ditador de fato, e que também tem assim relações obscuras com o governo Bolsonaro, que a gente vai descobrir todos os detalhes, não sabemos todos os detalhes que essa relação, essa aproximação ou proximidade com o governo Bolsonaro teve, mas que gerou também aí por parte do governo Bolsonaro, para o próprio presidente, para os asseclas do Bolsonaro, algumas vantagens. Vantagens em troca de quê? Em troca de nada que não é. Ninguém recebeu o relógio porque é bonito. Ninguém recebeu o relógio porque é agradável, até porque ninguém no governo Bolsonaro, né, tinha esses predicados. Existem aí alguns detalhes dessa relação entre a Arábia Saudita e o governo Bolsonaro
que virão à tona. A gente já sabe, né, algumas coisas, já até pode questionar alguns negócios que foram feitos em relação a refinarias, a blocos que foram vendidos durante o governo Bolsonaro, mas não existe comprovação direta de relação entre o recebimento dos mimos e essas vendas. Mas o governo Bolsonaro, que tinha, sim, uma proximidade muito mais problemática com Bin Salman, foi muito menos questionado e criticado por parte da mídia hegemônica. Você via esse tipo de crítica ou questionamento aqui, no ICL, no Brasil 247, no DCM, na revista Fórum, no canal do Jones Manuel, no canal do Ian Neves, do João Carvalho, do Gaio Fato, mas na mídia hegemônica mesmo muito pouco. Agora vamos ver aqui também a fala do Lula, que aproveitou para comentar sobre a guerra, né? Ele estava ali acompanhado do Rodrigo Pacheco nessa visita e também passará pela COP. Nós estamos falando de crescimento econômico e de desenvolvimento quando a parte do mundo fala em guerra. A guerra, ela não traz nada a não ser miséria e morte, a não ser destruir aquilo que com muito sacrifício as pessoas construíram. Quando um país chega a decretar guerra, é porque ele está decretando a falência da capacidade do diálogo. E eu nasci na política fazendo diálogo. Eu acredito no diálogo e é muito mais barato, é muito mais sensato, é muito mais eficaz você perder algumas horas numa mesa de negociação do que você sair atirando a esmo, matando inocentes, matando mulheres, matando crianças e matando homens. Essa reunião aqui é bastante corajoso da parte dele falar isso justamente na Arábia Saudita, porque tem ali como mote das políticas do governo petista a paz, a busca do cessar-fogo, das negociações desde o início. E o próprio Brasil, historicamente, é um país que preza por isso, e o Lula só mantém também esse conceito de país, conceito de diplomacia histórico do Brasil. E, mano, o Lula, cara, ele já tá numa fase da vida dele em que ele tá nessa questão da política externa, porque na política doméstica é outra coisa. Se você apertar os botãozinhos errado, babou e você cai. Agora, no que diz respeito à política externa, ele tá chamando geral na bisnaga, mano. Ele tá chamando geral na bisnaga, ele não tá nem aí, velho. Vai que vai, e assim, não vou ficar beijando a mão do Ocidente. Ele entende o papel histórico que ele tem, e até aqui, ok, existiu basicamente os Estados Unidos dando as cartas de forma unilateral, principalmente desde o desmonte do campo soviético no começo da década de 90. Agora não é o caso. O mundo tá mudando, mano. O problema é que não só a nossa mídia hegemônica, mas a nossa mentalidade, a mentalidade do brasileiro médio é profundamente colonizada, Maldonado. Profundamente, mano. A gente cresceu assistindo todo tipo de propaganda estadunidense. Então é só pegar, assiste a programação da Globo, Fantástico, Jornal Nacional, Globo News. A agenda dessa galera hoje é desumanizar para promover guerra. É isso. Entendeu? A agenda está organizada para isso. E o Lula está de olho em outras coisas. O Lula está de olho no desenvolvimento nacional, ele está de olho na paz, ele está de olho em estabelecer uma posição estratégica para o Brasil dentro desse novo arranjo global que se forma a partir da reorganização da governança de como é que a economia global funciona. A guerra, é isso que as pessoas precisam entender, Maldonado, não tem só a ver com a questão palestina-israelense, não tem só a ver com uma questão étnico-religiosa quase secular a essa altura do campeonato. Tem toda uma questão de rotas de comércio internacional, tem toda uma questão de extração de gás e petróleo envolvida, e tem toda uma questão territorial, porque controlar principalmente uma parte significativa da Palestina é absolutamente fundamental para o Ocidente no que diz respeito à extração de óleo, de gás e de estabelecer uma rota comercial que seja forte o suficiente para concorrer com a nova rota da seda que a China está estabelecendo. É isso que está em jogo.
E as nossas mídias hegemônicas, os formuladores da Globo, eles sabem muito bem o que está em jogo. Esses analistas mais gabaritados da Rede Globo, eles podem até se fingir de morto, mas eles sabem muito bem o que está em jogo aí, Maldonado. Exatamente, né? Exatamente o que a gente tem reforçado aqui desde o início. E é engraçado, porque para política externa o Lula, esse clone do Lula, porque tem alguns clones, você sabe, né? O pessoal tem dito por aí que o Lula tem alguns clones. Mas esse clone do Lula aí eu gosto, cara. O clone da política internacional, para mim, é nota 10. Da política nacional é nota 9,5. Mas da política internacional, porra, o cara costuma ser um pouquinho mais radical do que o que faz política interna, né? Até porque fazer política interna também se lida com as pessoas diariamente e diretamente a todo momento, então fica mais difícil tomar certas atitudes e ter certas falas. Mas o Lula da política internacional eu costumo gostar um pouquinho mais. Eu costumo gostar um pouquinho mais do que aquele que está aqui na política nacional.